Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Queridos, é um prazer estar com vocês. Desejo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, o seu trabalho, porque as coisas maravilhosas que Deus tem reservado para nós, nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão das bênçãos que Deus tem para nós. Porque se nós abrirmos mão, o inimigo, o diabo vai roubar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se nós resistirmos, ele vai fugir de nós. É promessa de Deus. Então não abra mão das coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. E eu quero compartilhar com você alguns versículos da palavra de Deus nesse dia, que está lá em Salmo 147. Diz assim: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Aqui está dizendo qual deve ser a nossa atitude como filhos de Deus, como amados de Deus, como deve ser a nossa atitude com Ele. Então o que está dizendo? Que Ele sara aqueles que têm os corações quebrantados. O que significa isso, queridos? É que se nós tivermos o coração endurecido, se nós tivermos o nosso coração fechado para Deus, Ele não vai sarar, Ele não vai curar, Ele não vai fazer milagres na sua vida. Apenas aqueles que têm os corações quebrantados. Então hoje é uma oportunidade para você estar se quebrantando diante de Deus e reconhecer o senhorio dEle, reconhecer que Deus é que fez os céus e a terra, Ele é que cuida de nós, é Ele que pertence o poder, foi Ele que fez o universo. Então quebranta-se diante de Deus e você vai ver quantas coisas maravilhosas Ele vai fazer na sua vida, porque enquanto nós mantivermos o coração duro, um coração resistente, Ele não vai fazer nada. Outra coisa que diz nesse texto que nós terminamos de ler, é que fala assim, que Deus quer os nossos louvores. Deus se agrada quando nós tocamos o instrumento para Ele, quando nós cantamos para Ele, Ele se agrada, Ele quer receber louvores da nossa parte. Agora me diz uma coisa, uma pessoa que está triste, eu não estou dizendo de doentes, com depressão, eu estou dizendo uma pessoa que leva uma vida normal, uma pessoa que vive triste, vive reclamando, vive falando mal da vida, fala mal do emprego, é pessimista, nada vai dar certo, tudo vai dar errado, nada para ele dá certo, ele vai trabalhar, volta reclamando do trabalho, mesmo que lá entre os amigos ele dê risada, ele seja feliz, mas ele chega dentro de casa, ele coloca uma vestimentas de rancor, de raiva, como se ele tivesse raiva de sustentar a sua família, como se ele tivesse de mal com todo mundo, e fala palavrões, e fala coisas terríveis, e muitas vezes, amaldiçoa Deus. Eu não sei por que Deus faz isso, eu não sei que Deus é esse, e fala mal de Deus, amaldiçoa Deus com as palavras. A palavra de Deus aqui está dizendo que Ele tem prazer em ouvir os nossos louvores, Ele tem prazer na nossa alegria,
Aí você pode dizer para mim, mas que alegria? Eu realmente não tenho alegria. Se você estiver passando por uma grande dificuldade, enfermidade, falta de emprego, falta de dinheiro, aqui ele diz assim que ele sara o coração quebrantado. Ele sara. Ele tem solução para os seus problemas. Sabe, eu conheço, nessa caminhada de mais de 30 anos de experiência, trabalhando com pessoas, eu tenho visto tantas coisas, como por exemplo, pessoa que vive às vezes com 2 salários mínimos, ou 3. Você sabe muito bem que 2 ou 3 salários mínimos não dá para fazer quase nada, se referindo a manter uma família, desculpe, para manter uma família. E eu observo que esse chefe de família, essa mãe, eles conseguem andar bem arrumados, eles conseguem serem felizes, estão sempre sorrindo, os filhos estão sempre alegres, conseguem ter uma casa própria, entrou no programa do governo, comprou uma casinha e lá ele vai reformando aquela casa e no fim a casa... Eu estou falando de uma pessoa porque eu estou pensando numa pessoa, de uma família que eu sempre admirei. E eles conseguem ter uma vida muito boa, tem um carro bom na garagem, tudo com pouco dinheiro. Por quê? Por que ele com pouco dinheiro, essa família com pouco dinheiro, ela faz unha para fora, ela vai de casa em casa e de bicicleta. E foi assim que eles venceram na vida. Nunca vi, eu conheço esse casal há pelo menos 20 anos, nunca vi esse casal reclamar de nada. Sempre alegre, feliz, os filhos felizes, hoje já são casados, já têm suas famílias, mas uma família feliz. Então eu faço um contraste com esta família que sempre ganhou pouco, com uma família que também conhecida, sempre ganhou muito bem, muito mais do que esse de 3 salários mínimos, você pode até dobrar a quantidade, nunca conseguiu ter casa própria, a família não é tão feliz quanto a outra, e vivem reclamando, porque a vida é dura, como é difícil, como está tudo tão difícil hoje, nada em Fernandópolis vai para frente, o que é uma mentira, nós moramos numa cidade muito abençoada, tudo que a gente faz nessa cidade não prospera, tudo que a gente tenta montar aqui não vai. O problema não está na cidade, querido, o problema está em você. É você com as suas palavras. Você amaldiçoa a sua vida com as suas palavras. Você destrói aquilo que Deus quer dar para você, aquilo que Deus tem construído já para você. Ele não pode te mandar, porque você com suas próprias palavras, você dá permissão, você passa uma procuração para o inimigo ir lá e tirar tudo que Deus tem preparado. Então tome cuidado, para de reclamar, Deus quer louvores, não é reclamação. E quantas vezes nós vemos pessoas que às vezes, olha, essa semana passada, no domingo passado, nós recebemos na nossa igreja um pastor que já visitou vários países, o Haiti, a Etiópia, visitou... ele falou lá, vários países, tem um até que ele falou que a pobreza é Armênia, acho que é Armênia. E ele foi contando, ele ficou hospedado na nossa casa, e ele contando que aquelas pessoas vão para a igreja, por exemplo, se o horário de estar na igreja é às 8, eles chegam às 6. Se termina lá pelas 9, 10 horas, eles ficam até meia-noite, 1h da manhã, cantando, pulando, ouvindo com atenção a palavra. Quando eles terminam o culto, eles ficam cantando e pulando. Sabe por quê? Sabe por que eles não têm pressa em voltar para casa? Porque eles não têm nem o que comer, porque eles não têm nem o que vestir. E eles vão para a igreja com alegria e cantam louvores a Deus. E sabe o que acontece? Aquele povo vive feliz. Inclusive esse amigo nosso, o pastor Nilton, que esteve lá, ele disse que eles foram com 3 carretas de alimento
chegaram em Costa Rica, compraram os alimentos, encheram as carretas e foram levar para este povo. Por que Deus tocou no coração de uma igreja aqui de Limeira, comprar 3 carretas de alimento e levar para esse povo que estava lá num abrigo? Por quê? Porque Deus se agrada dos louvores. Quanto mais você reclamar, quanto mais você resmungar, amaldiçoar, menos bênção de Deus você vai ter. Mas não é porque a culpa é de Deus. É porque você abriu mão do que Deus tinha para você. E o inimigo veio e roubou. Então você tem que ser inteligente. Você tem que agradar o seu Deus. Você tem que louvar. Aqui a palavra de Deus fala: cantai ao Senhor com ações de graça. Cantai louvores ao som de harpa. E ele diz assim também: que grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O que você pensa de Deus é insignificante diante do poder dele, diante da imensidão do seu tamanho, diante daquilo que ele pode te oferecer. Então a minha sugestão aqui hoje é que você pare de reclamar. Para de reclamar. O povo que saiu do Egito para a terra prometida, para Canaã, eles poderiam chegar na terra prometida em poucos dias. Era um caminho reto. Mas no começo do caminho eles começaram a reclamar que estava com saudade das comidas do Egito, reclamar que lá eles tinham saudade das panelas de comida, do alho, de tudo que havia lá. E Deus tinha um propósito maravilhoso para aquele povo. Deus tirou aquele povo da escravidão, do cativeiro, onde eles amassavam barro para fazer tijolo, uma vida terrível. Deus mandou Moisés para tirar aquele povo de lá e levar aquele povo para uma terra que manda leite e mel. Mas no caminho eles começaram a reclamar, murmurar. Por que Deus nos tirou de lá? Então antes nos deixasse lá. Sabe o que Deus fez? Em vez de eles chegarem lá, em poucos dias, eles levaram 40 anos caminhando no deserto, para que eles fossem tratados. E sabe, queridos, poucos daqueles que saíram do Egito chegaram na terra prometida. Não, aí você fala assim, mas por que Deus fez isso? Deus não fez isso. Quem fez isso foi o povo. Está aqui o que Deus quer de nós. Está aqui. Ou você lê a palavra de Deus e faz a vontade de Deus e você vai ser feliz, vai ser próspero, vai ser abençoado. Eu não quero dizer que você não vai ter problemas, não. Porque enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nós vamos ter problema. Quando não for um, é outro. Mas você vai vencer esses problemas de maneira diferente. Completamente diferente. Você vai confiar, você vai descansar em Deus. Você não vai blasfemar, você não vai reclamar, você vai confiar em Deus. Então eu quero deixar essa palavra com você nesse dia. Para que você saiba como Deus quer que você seja. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Analisa a sua boca. Analisa você. O que tem saído da sua boca? Palavrões. Palavras de maldição. Não é isso que Deus tem para você. Porque aquilo que você falar é o que vai acontecer. Deus tem coisas maravilhosas. Começa a descobrir através da Bíblia. Se você não tiver Bíblia, você pode ligar aqui no canal 10 e falar assim, olha, eu quero uma Bíblia. E eu vou deixar a Bíblia aqui para você. Ou você procura a nossa igreja, você vai ter uma Bíblia. Mas procure descobrir o que Deus tem para você ter uma vida bem-sucedida. Feche os seus olhos. Senhor, abençoe esta pessoa que está me ouvindo, esta família, ó Deus, que pode estar passando por tempos difíceis, mas o Senhor é Deus. O Senhor transforma a tristeza em alegria, desde que nós apresentemos um coração quebrantado diante do Senhor. Pai, abençoe esta família que está me vendo neste dia. Derrama a tua graça, o teu poder sobre eles, ó Deus, e transforme a maneira de pensar, a maneira de falar, porque assim verão as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. E em nome de Jesus, queridos, eu os abençoo para que sejam ricos de misericórdia de Deus, ricos da presença de Deus, que sejam prósperos,
que tenham saúde. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até a próxima. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.